Olá, querido professor, querido coordenador, mais uma vez estamos aqui para apresentar mais um ATPC. Confesso que é um momento em que eu fico bastante feliz, bastante ansiosa para esse dia chegar de gravação. É uma forma de me imaginar próximo a vocês, quando nós tínhamos as OTs na diretoria de ensino, e saber que eu estou falando para um público que já me conhece, que sabe como eu trabalho, sabe a dificuldade que eu estou tendo nesse momento de confinamento, não poder ser tão interativa com vocês como eu gosto de ser. Entretanto, nós estamos tentando uma nova ferramenta, o Prezi Video, e eu espero que essa ferramenta favoreça maior interação com vocês. Vamos lá? E o tema de hoje, qual é? Aí está, avaliação. Estamos aprendendo a lidar com a ferramenta, então, em algum momento, a gente pode se perder um pouquinho. A avaliação por meio da taxonomia de Bloom. Esse é um tema tão recorrente em nossa TPC e é fonte de inesgotável aprendizado, né, gente? Discutir a avaliação é discutir a nossa própria prática pedagógica diante do fenômeno social que é a educação e dos novos rumos que a educação tem tomado, cada vez mais de uma maneira veloz, digital, mais interativa. E a angústia vai se estabelecer no processo de avaliação quando essa avaliação é colocada realmente à prova, se você sabe ou não sabe. Porque, em tese, o tempo todo nós estamos avaliando. Estamos avaliando o que vamos vestir, o que vamos comer, escolhemos para onde iremos, se iremos. Então, a angústia ela se instala mesmo quando é colocado à prova esse conhecimento, à prova esse saber. E parte dessa angústia é porque podem acontecer muitas intercorrências durante a avaliação operatória, que é a avaliação escrita. Em função disso, é que a gente quer discutir hoje um pouco com vocês, entender o porquê se instala essa angústia. É porque é ela que vai indicar com efetividade se aquele saber vai levar o indivíduo à autonomia e ao protagonismo ou não. Se a avaliação não for olhada por esse viés, ela é um mero instrumento de alienação e de poder. Então, a ideia hoje é aprofundar mais sobre a questão da avaliação, sob o olhar da taxonomia de Bloom. Esse ATPC será apoiado no capítulo 10 do livro do doutor, professor Vasco Pedro Moreto, que diz assim: prova, um momento privilegiado de estudo e não um acerto de contas. Então, já dá para... É bastante intuitivo esse título, porque muitos de nós, professores, fomos de uma geração em que a prova era o acerto de contas de tudo que a gente tinha aprontado na aula do professor. E será que essa cultura ainda existe? Então, vamos ver o que o professor Vasco fala sobre isso. Prova, um momento privilegiado de estudo, não um acerto de contas, mostra que é possível bem avaliar a aprendizagem mantendo a cultura da aplicação de provas, desde que o processo seja ressignificado e contextualizado. Avaliar a aprendizagem está profundamente relacionado com o processo de ensino e, portanto, deve ser conduzido como mais uma ocasião em que o aluno aprende. Pode se tornar um momento privilegiado, porque diante de tudo o que a tradição vem associando à prova, o aluno investe suas energias em busca de sucesso, normalmente associado a uma boa nota. Se essa cultura é a cultura estabelecida, por que não aproveitá-la e transformar a avaliação em mais um ensejo, um momento de construção de conhecimento? Para aquelas pessoas que pensam assim, este é um livro indicado.
É fato que nós vivemos numa cultura de competição em que o aluno já é condicionado a fazer ou produzir as coisas mediante a nota, mediante ponto, quanto ele tirou, como se a nota fosse uma condição, quando na verdade a nota é uma consequência de tudo aquilo que ele fez, ele realizou. Já que é uma cultura instalada a prova operatória, temos que ressignificá-la, então, qual o seu papel no processo de formação deste aluno. E a taxonomia de Bloom, ela vem justamente classificando como é possível avaliar de uma forma paulatina. Veja quem foi Bloom. Ele foi um professor dos Estados Unidos e ele colocou essa proposta de objetivos educacionais nos anos 50 nos Estados Unidos. A palavra taxonomia ou taxonomia significa classificação. E nós estudamos as teorias cognitivas da aprendizagem e nós estudamos alguns teóricos. E todos eles partem do pressuposto do mais simples, concreto, para o abstrato e complexo. A taxonomia de Bloom, ela também parte desse princípio. Veja aqui nesse slide. Ele coloca alguns níveis, na verdade, 6 níveis de complexidade, 6 níveis de proficiência, onde começa pelo número 1, que é o conhecer ou reconhecer. 2, compreensão. 3, aplicação. 4, análise. 5, síntese. 6, julgamento. Então, veja que a proficiência, a dificuldade, ela vai aumentando. Olhe de novo esse quadro, porque nós podemos já por inferência entender que reconhecimento e conhecer, ele está ainda na heteronomia do ensino. O professor ainda precisa dar subsídios para que o aluno possa desenvolver esse aprendizado. Entretanto, quando nós colocamos aplicação, análise, síntese e julgamento, nós estamos elevando o nível de complexidade e o aluno já parte para a autonomia. Olha essa escala de domínio cognitivo ou de habilidades. Era o que eu estava dizendo anteriormente. O conhecimento conhece ou reconhece ou lembra de alguma informação. Compreensão envolve interpretar, traduzir aquilo que ele conhece, estabelecer inclusive um resumo dessa informação. A aplicação, ela já está caminhando para a autonomia, ele usa essa informação, essa situação de modo diferente do contexto original, do contexto aprendizado, do contexto que foi aprendido. A análise divide o todo em partes até que essas relações sejam claras. Ele começa a separar e entender, parte por parte. A síntese é o inverso. Ele conhece o todo e ele faz uma síntese de tudo o que foi aprendido. E, por último, a avaliação, que envolve os atos de decisão e julgamento, que envolve os critérios de razão e de logicidade, onde a lógica vai imperar. Então, veja que esse domínio cognitivo envolve uma série de áreas. A área cognitiva, a área socioemocional e a área psicomotora. Por quê? Cognitiva porque ele vai estar usando o tempo todo a sua cognição. A socioemocional porque envolve a questão de equilíbrio para fazer as escolhas adequadas. E o psicomotor é quando ele vai para a parte prática mesmo. Mas nós vamos nos aprofundar sobre isso. Nós vamos ver agora todos os níveis, explicando cada nível da escala de Bloom. E também iremos colocar aqui alguns exercícios,
porque nós tivemos como devolutiva que os professores querem uma parte mais prática, uma parte mais exemplificativa, para que possam aplicar efetivamente nas suas avaliações e nos seus exercícios. Então, vamos lá. Veja o primeiro nível da taxonomia de Bloom. É o reconhecimento. Traz uma noção simplificada, traz estrutura da questão, há um pequeno contexto ou um simples enunciado. O comando da questão é claro e preciso. E os verbos usuais são indique, nomeie, cite, complete a lacuna, relacione as colunas. Então, vamos dar aqui um exemplo disso. Vamos ver? Assinale a segunda questão de acordo com a primeira. O aluno tem que fazer um reconhecimento dessas informações. Está se tratando de algumas personalidades com o fato, o assunto, o item, o objeto que ele criou. Olha o comentário do Vasco Moreto. Mesmo que o aluno acerte todos os itens, o professor não tem como saber se ele estabeleceu relações significativas com o assunto. Então, a gente não está dizendo que o aluno não sabe nada, mas ele é raso esse conhecimento e induz muito a memorização. Em alguns aspectos, a memorização ela é extremamente importante. É também uma habilidade, mas precisa ter um porquê esta memorização. Tanto ela é uma habilidade de uma forma mais simples, não tão cobrado, por isso é que ela está no nível 1 da taxonomia de Bloom. Continuando. Próxima questão. Sublinhe o sujeito da oração André fez o segundo gol. Então, aqui ele só tem que sublinhar o sujeito. Ele não tem que explicar por que André é o sujeito. A mesma coisa aqui. Qual é o quinto planeta do sistema solar? Eu coloquei uma observação que quando nós estudamos aí as teorias cognitivas da aprendizagem, nós falamos da memory work. Esse termo é conhecido mundialmente. Existe a tradução para isso, que é a área de trabalho, mas mundialmente é conhecido como memory work e está localizada no hipocampo. E eu trouxe aqui uma ilustração mostrando onde é o hipocampo, que se localiza onde está pintado de azul esse corpo cilíndrico, compridinho. Então, é aí o hipocampo onde está localizada a nossa memória e principalmente onde podemos localizar as memórias de longa duração e que está fácil o acesso, onde não precisa estabelecer grandes interfaces sinápticas, porque são respostas quase que prontas e mecânicas. Você está lembrado do ATPC das teorias cognitivas da aprendizagem, em que eu coloquei 18 vezes 7, parece, e 10 vezes 10? Demanda mais tempo 18 vezes 7 do que 10 vezes 10. Está no hipocampo, na memory work, o 10 vezes 10, que são respostas já prontas. É aí, nesse hipocampo, na memory work, onde nós vamos ter praticamente pronta já essas respostas que demandam muito mais a memorização do que um raciocínio mais complexo. Só retomando aquele tema e tentando juntar e nos aprofundar, nos apropriar de todo esse conhecimento para culminar na autonomia e protagonismo do aluno. Continuando aqui a proposta do exercício. Agora nós temos a compreensão. Exige um pré-requisito, uma noção, há elementos que dão significado ao objeto conhecido, sua composição, finalidade, característica. E as comandas usuais está citando descreva, apresente características, dê o significado. Então, quando nós estudamos as teorias cognitivas da aprendizagem, nós estudamos uma teoria chamada a ancoragem de Ausubel.
Então, a ancoragem, ela se apoia nessa compreensão, que é quando no já para começo de conversa do caderno do aluno, nós perguntamos: o que você sabe sobre? Ele vai no hipocampo, alguma coisa ele sabe sobre determinado assunto e ele cita algumas características. É um conhecimento ainda raso e a gente vai fazendo o preenchimento dessas lacunas. Então, veja que pela taxonomia de Bloom, ele está ainda no nível 2. Qual é o nosso dever? É fazer com que esse aluno suba de nível, vá para um nível de proficiência maior, para uma complexidade maior. Então, vamos para o próximo slide. Um exemplo aí de exercício. Veja que podemos utilizar também outras linguagens. Veja a questão. The book is on the table and the pencil is in the box. Faça um desenho colocando os objetos nos locais indicados e explique a razão das posições, dando sentido às partículas on e in. Então, veja que o aluno ele precisa traduzir o texto, ele precisa entender o que significa essas partículas. Uma é sobre, a outra é dentro. E ele precisa utilizar uma outra linguagem que não seja a linguagem escrita, mas sim a linguagem em forma de desenho. Então, veja que os parâmetros foram muito claros nesta atividade. Vamos para um próximo exercício. Veja essa questão de geografia, em que coloca o seguinte. Explique a diferença entre península e ilha. Comentário do professor Vasco. Esse comando não indica ao aluno de que forma ele deve explicar. Ele precisa, imagine que o aluno apresente a explicação por meio do seguinte desenho. Ele fez o desenho do continente, sinalizou o que é mar, poderia pintar, sinalizou o que é península, sinalizou o que é ilha, e ele fez a indicação com flechinha e escreveu, está aqui a diferença. Você daria certo nessa resposta? Essa resposta demonstra a compreensão, mas você usou o verbo explique. E aí, será que explicar é sempre escrever? Como você avaliaria esta resposta desse aluno? Então, vamos discutir um pouco sobre o verbo explicar. Porque se nós não soubermos usar adequadamente, ele pode ser capcioso. Nesse caso, quando você coloca explicar, o aluno pode explicar da forma que ele achar melhor. Ele pode desenhar, ele pode usar gráfico. Então, nesse caso, o verbo explicar é indicador de que o aluno precisa apresentar a sua compreensão, não necessariamente de uma forma descritiva ou argumentativa. Então, se você quer que ele escreva, os verbos adequados são descreva, argumente. E se você quer que ele desenhe, o verbo seria adequado desenhe, demonstre. Uma outra questão de reconhecimento. Das sentenças abaixo, 2 não são matemáticas. Assinale-as, escreva a razão de não serem assim consideradas. Então, veja que o aluno, além de assinalar, ele precisa justificar porque ele assinalou aquela questão. Veja que 2x menos 4 é igual a 12, é uma matemática. O dobro de um número mais 4 é igual a 16. Não é uma sentença matemática, porque nem todo dobro de número mais 4 vai ser igual a 16. A mesa da sala é amarela, essa já é bastante intuitiva. Então, o aluno precisa identificar os itens que são sentenças matemáticas. E o comando escreva a razão
o professor aí sim terá indicadores possíveis se o aluno entendeu e não só apenas acertou porque chutou a questão. Vamos para o próximo nível da taxonomia de Bloom, que é a aplicação. Ela envolve a operação mental, exige uma transposição de conhecimentos prévios para o fato, assunto e o problema à frente. As questões são mais contextualizadas, mais complexas e os verbos também mudam. Determine, calcule, aplique. Vamos aí para um exercício de língua portuguesa agora. Aplique o significado de vela de acordo com o contexto. O barco deslizava nas águas tranquilas do lago e sua vela era branquinha, branquinha. A chama da vela tremulava, parecendo viva, iluminando o pequeno quarto de Maurício. Rita e Vitor namoravam na sala e Cláudia estava de vela para os dois. Vela por mim. Se adormeço, acordo devagar. Então, veja que o aluno precisa ter não só um vocabulário, mas um conhecimento semântico para poder responder esse exercício adequadamente. Vamos para mais outro slide. Veja agora um de geografia, minha disciplina. Vamos ver as variáveis. Exemplo para o nível da aplicação, que é o nível 3 da taxonomia. Em uma região de 20.000 quilômetros quadrados estão assentadas 8.000 famílias, com um total de 40.000 pessoas que cuidam de 5.000 cabeças de gado. Determine a densidade demográfica desta região. Então, eu coloquei aqui densidade demográfica, a fórmula é habitantes por área. Você tem que dividir habitantes, 40.000 dividido por 20.000, e a densidade demográfica temos 2 habitantes por quilômetro quadrado. Imagine que você coloque isso numa prova e o aluno ele tem que aplicar os seus conhecimentos e saber selecionar as variantes que ele precisa utilizar no exercício e descartar as variantes que ele não precisa. E isso já é habilidade dominada no nível 1, em que ele sabe classificar, reconhecer aquilo que é útil para a aplicação do exercício e aquilo que não é. Então, quando ele chega nesse nível de aplicação, é sinal que os outros níveis já são dominados. Então, a intenção é subir o nível dessa taxonomia, dessa proficiência. Vamos agora para o nível 4, analisar. É a operação mental que parte de um todo para a compreensão das suas partes. Então, o todo está ali centralizado e eu tenho parte 1, parte 2, parte 3, 4, parte... Quantas partes foram necessárias? A estrutura da questão, ela tem um enunciado, ela tem um todo e o exercício vai indicar quais os parâmetros eu preciso utilizar para essa análise e explicitar o objetivo dessa análise. Então, vamos demonstrar aqui num exercício de história agora, minha disciplina. Analise, faça uma análise, examine os fatos, decomponha a sentença. Então, veja a questão. A Segunda Guerra Mundial se deu em virtude de uma série de problemas econômicos vividos pelos países europeus. Analise a conjuntura econômica europeia do momento que antecedeu aquele acontecimento. Apresente, junto com sua análise, as 3 principais razões econômicas que provocaram a guerra. Então, veja que o aluno ele precisa ler esta informação e é por isso que é um momento privilegiado de aprendizagem, porque se ele não sabia ainda que vários problemas econômicos foram vividos durante a Segunda Guerra Mundial, minimamente ele está aprendendo com esse texto.
E voltando em sua resposta, ele que já dominou proficiências anteriores, ele vai agora classificar aquilo que é adequado para ele responder conforme aquilo que o professor solicitou. É o tal evitar encher linguiça, que a gente conhece muito bem, onde o aluno fica floreando o assunto e não é específico em sua resposta. Vamos para um próximo slide. Outra questão aqui sobre geografia. Em nossas aulas, estudamos o fenômeno de migração interna. Sob esse aspecto, analise o problema dos sem terra, MST, no Brasil. Apresente junto com sua análise ao menos 4 consequências do fenômeno da migração ligada ao MST. Então, quando você contextualiza para ele começar a relembrar, fazer o processo de reconhecimento lá no hipocampo sobre o MST, o que foi que ele aprendeu, o que foi que ele leu, o que foi que ele assistiu, aí ele vai selecionar a resposta focando aquilo que o professor pediu. E agora nós vamos para o quinto estágio, que é a síntese. Ela é uma operação mental inversa da análise, isto é, faz uma síntese, relacionam-se diversas partes para estabelecer a característica de um todo. Então, é o processo inverso, ele já conhece todas as partes e usa todo esse conhecimento para sintetizar, ou seja, criar as generalizações que facilitam a compreensão e mais facilita com que ele guarde mais informações, mais conhecimento sobre o tema proposto. A apresentação ou a indicação de partes indicam os elos comuns e solicita-se com precisão o objeto de chegada. Então, a síntese exige essa precisão. Veja que os verbos chaves são generalize, apresente uma frase síntese. É por isso que é tão importante, no final de cada unidade de ensino, cada unidade temática do caderno do aluno, a síntese, porque ali o aluno vai revisitar partes daquele todo e vai elaborar uma síntese mais complexa, mas de uma forma em que ele consiga elencar tudo aquilo que ele aprendeu de uma forma sintética. E isso ajuda à fixação dos conteúdos apresentados. Vamos para mais outro slide. Julgamento. É o maior nível de complexidade da taxonomia de Bloom. Nele, a emissão de juízo de valor, porque após as análises ou sínteses, elas devem ser coesas e coerentes. E as comandas usuais, os verbos, são: justifique sua resposta, apresente argumentos, e nós podemos vislumbrar isso nos artigos de opinião, nos editoriais, nos debates. Então, o julgamento, ele envolve uma parte que trabalha-se muito a criatividade, porque mediante a tudo isso que ele aprendeu, como ele vai construir o seu argumento? Como ele vai construir o seu debate? E de que forma proativa ele vai levar para a vida dele, para fora dos muros da escola, tudo aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele debateu? Aonde ele aplicará essas situações? Então, veja que isso envolve um processo criativo altamente complexo. Então, vamos aí contemplar as disciplinas de física e química. Lembremos que as leis da física e da química são generalizações que resultam-se em sínteses. Eu escrevi errado, não resultam de sínteses, resultam em sínteses. E, por exemplo, tudo que sobe e desce, primeira lei de Newton, lei gravitacional. Então, veja a questão. 5 alunos
faziam um experimento em laboratório estudando a queda dos corpos. Soltaram um prego, uma esfera de aço, uma bola de gude, um canivete e uma folha de papel. Observaram que 4 dos objetos caíram quase da mesma maneira. Escreva o que há de comum na queda desses 4 objetos e enuncie a lei da física que constitui uma generalização, uma síntese desses fatos. Explique a queda da folha à luz da síntese. Veja que o professor ele fez uma contextualização e ainda assim cabe uma observação neste exercício. Quando este professor coloca, explique a queda da folha à luz da síntese encontrada, ele inclusive pode fazer um desenho e demonstrar. Então, cabe uma observação daquilo que eu falei anteriormente, o cuidado que precisamos ter ao verbo explique. Porque se você quer realmente algo textual, você precisa colocar descreva e, se necessário, desenhe, ok? Agora, é importante dizer também que este exercício envolve, sim, a capacidade de julgar, porque em se tratando de nível máximo da taxonomia de Bloom. Veja que o combinado também não sai caro numa avaliação. Quando você coloca os critérios da valoração da nota, o aluno ele já sabe com clareza no que ele está sendo avaliado, colocar também as habilidades que serão cobradas. Então, veja, os critérios aqui estabelecidos para o professor, deixa claro também que não adianta ele encher linguiça, porque ele vai perder pontos se ele não contextualizar de uma forma clara tudo que está sendo pedido aí nesses critérios. Observe os 3 últimos pontos que o professor Moreto coloca. Contextualizar a questão, colocando-a numa situação de possível compreensão para o aluno. Fazer perguntas de forma clara e precisa e utilizar uma linguagem de aproximação. Não adianta colocar palavras que ele não vai entender, porque ele vai te perguntar o significado dessas palavras durante a prova. E entender o vocabulário da prova faz parte do processo de avaliação, mas desde que seja coerente com o universo dele e com aquilo que você trabalhou em sala de aula. Coloquei aqui um texto do Gimeno Sancristán e a colaboradora, que ele diz o seguinte: atualmente, para a teorização didática, avaliar não é somente um ato de comprovar rendimento ou qualidade, mas uma fase de um ciclo completo de atividade didática, racionalmente planejado, desenvolvido, analisado, ou seja, hoje se pensa em avaliar como uma fase do ensino. Ela serve também para pensar os caminhos da prática do pedagógico, pois nesse processo o professor também deve se autoavaliar. Aqui eu coloquei os verbos, é uma tabelinha dos verbos nos devidos níveis da taxonomia de Bloom. E é uma forma bem resumida daquilo que eu expliquei e os verbos mais adequados para o professor estar utilizando. Essa pirâmide de William Glasser comprova o porquê a taxonomia de Bloom ela é bastante interessante no processo de avaliação e analisar também a nossa forma como nós aprendemos e perceber que os níveis elementares da taxonomia de Bloom, que é o nível 1 e nível 2, está muito mais para o ler e escutar.
Então, as aulas pouco interativas fará com que o aluno fique no nível 1 e no nível 2 aqui da taxonomia de Bloom. Então, eu vou até voltar aqui para mostrar para vocês, para perceber. Olha aqui. Se as nossas aulas são pouco interativas, mais faladas, explanadas, mais simples nesse sentido, o aluno vai ficar só no nível do conhecimento e da compreensão. Porque, segundo William Glasser, ele coloca aqui, nesta pirâmide, que nós aprendemos 10% quando lemos, 20% quando escutamos, 30% quando vemos, e isso não é somatório, tá? 50% quando vemos e ouvimos. Agora, quando conversamos, perguntamos, repetimos, relatamos, numeramos, reproduzimos, debatemos, nomeamos, 70%, que é na esfera do debate. E 80% quando colocamos a mão na massa, quando nós escrevemos, interpretamos, traduzimos, expressamos. E olha que interessante, quando explicamos, elaboramos, ilustramos, nós chegamos a aprender e fixar este conhecimento em 90%. Aí cai naquela situação, nossa, professor, mas você sabe tudo isso de cor? Você sabe a tabela periódica inteira de cor? Então, mas quantas vezes você já falou sobre essa tabela periódica? E isso vai por repetição mesmo, né? Eu gostaria de colocar também outra frase do Gimeno Sancristán, que no seu livro Compreender e Transformar o Ensino, aquela outra frase também foi do mesmo livro, e ele diz assim: esta função de avaliação é evidenciada e estimulada, sobretudo, em ambientes autoritários, intolerantes, dogmáticos, podendo ser tanto mais atrativa para os professores e professoras, quanto para os mais inseguros que se sentem em relações com os estudantes. Quanto mais distantes estejam da cultura destes, quanto mais inexperientes sejam para se desempenharem em situações sociais, quanto menos dominem o que ensinam e a forma de fazê-lo com um método atrativo, e quanto menos interessantes sejam os conteúdos, mais, ele quer dizer que mais truculenta, dura, sem sentido será a avaliação e será utilizada como instrumento de valor. Avaliações que pedem muitos itens decorativos, que têm enunciados muito reduzidos, que só coloque questões que o que é, cite, o que é, não se baseia em tudo isso que nós estamos falando hoje. A avaliação ela precisa ser ressignificada, porque depois contra nós mesmos, quando nós colocamos uma avaliação em que demonstre que a gente quer fazer um acerto de contas com o aluno e não ver o seu desenvolvimento cognitivo, a sua autonomia, o seu protagonismo. Então, minha gente, concluindo a TPC de hoje, podemos já pensar em como podemos aplicar a taxonomia de Bloom nas nossas avaliações. Então, a gente tem que ter uma postura transparente com o nosso aluno. Que tal colocar a taxonomia na lousa? Você não vai precisar explicar para ele quais são os verbos, como é o procedimento, desenvolvimento, os níveis dessa taxonomia. Mas que tal você fazer uma escadinha na lousa e colocar, olha, nós temos questões de nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e elas vão aumentando o nível de dificuldade. Aí cabe a cada professor. Quer colocar aleatório? Tudo bem. Quer colocar aumentando o nível de dificuldade? Tudo bem também, não há problema.
o que é combinado não sai caro. E aí você conversa com o teu aluno e fala assim, olha, as perguntas estão aleatórias. O que for mais difícil, você pode deixar por último. O que for mais fácil, tente resolver. Mas explique para ele que a prova tem diversos graus de dificuldade. Isso permite que o espectro de acertos seja maior, porque nós temos que entender que cada aluno está num nível de cognição em relação ao assunto que você colocou. Lembra que nós conversamos sobre a teoria das aprendizagens cognitivas? Então, cada aluno vai ter uma habilidade, uma competência e uma inteligência diferente conforme as suas vivências. Então, é óbvio que ele vai ter mais facilidades em algumas habilidades e mais dificuldades em outras. E que bom que as nossas salas são heterogêneas. A heterogeneidade não é problema. Aliás, ela é saudável, porque graças a ela nós temos as diversas profissões, nós temos pessoas diferentes, com perfis socioemocionais diferentes. Então, tá tudo bem se a sua sala é heterogênea. E que bom! E que bom que, pela taxonomia de Bloom, nós podemos oferecer a oportunidade de todos poderem realizar a prova, de todos ter um momento de aprendizagem com esta avaliação e também de todos poderem acertar algumas questões. Então não vai ter aquele problema, nossa, a classe inteira foi mal. Porque se a classe inteira foi mal na sua avaliação, precisamos reavaliar a nossa prática de ensino e a nossa forma como preparamos essa avaliação. Creio que a taxonomia de Bloom, ela passa a ser um importante instrumento norteador para essa nova prática avaliativa. Pense nisso com carinho e espero que realmente essa taxonomia seja de grande valia para os seus trabalhos daqui para frente. Chegando ao fim, nós colocamos aqui as referências bibliográficas, que é o capítulo 10, como eu disse, que está à disposição, e os demais itens, e também o livro do Gimeno Sancristan, que eu coloquei durante a exibição do slide, a avaliação, sobre avaliação. Chegamos mais ao fim de um ATPC, agora nós é que nos colocamos em avaliação, que vocês possam avaliar o nosso trabalho, o nosso ATPC de hoje. Nós nos colocamos à disposição para depois dar uma devolutiva que deve ser discutida em ATPC. Sabemos que temos que falar muito ainda sobre avaliação e também sobre a taxonomia de Bloom, mas esse foi um começo. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau!